Eu sou fã da Microsoft. Eu daria um Sim. beijo na testa do Bill Gates com maior tranquilidade, porque eu amo a Microsoft. O cara voltou, e sabe o que ele falou para mim? Hã. Ele demorou tanto que eu já falei para a Marta: "Vamos embora, vamos". Não, sold out. E ponto. E não falou mais nada, Pô, e não me propôs mais nada. Eu estava pô, já tão arrependido de comprar um computador que eu fui embora, entendeu. Como é que pode na é, Microsoft o cara não ter, primeiro, um ERP na mão, para quando ele estivesse falando é. comigo, checar se aquele modelo tem, tá certo? Eu, Vitor Lopes, tô de volta aqui com Edmur Sayane para falar de negócios, cultura e tecnologia. Hoje é o dia. Vamos falar de pós-NRF 2026. Edmur, se o nosso podcast fosse sobre futebol americano, seria o pós-Super Bowl. Pós-Super Bowl, é Aconteceu o Super verdade, Bowl do varejo. é verdade. Agora a gente vai falar sobre o que aconteceu no jogo. Mas antes disso, obviamente, antes de falar de NRF, dos detalhes, eu sei que você já postou muitas coisas interessantes, inclusive, e aqui a gente vai fazer até um apanhado geral do que já foi falado e o que precisa ainda ser discutido. Como é que foi de viagem? Como estava Nova York? Incrível que pareça, quente, não é quente, né, porque Olha, Nova York não tá quente, aham, mas é, zero arrepio de frio, zero neve, uhum, um dia de hum. chuva só. E, cara, foi muito agradável. Primeira vez que todos os dias da estadia lá, que são uns 10 dias, com um clima maravilhoso. Isso Você ficou 10 dias então? de 8 a 16, uns 9 dias, para falar a verdade. Tá. E é sempre bom perguntar, a sua viagem aérea foi tudo dentro do Teve um esperado? O truque, teve esperado, um na verdade, é truque. ruim. Sim, mas teve um truque. Hã, Dona Marta comprou qual? um espaço especial que existe agora, que não é business Hã. e não é Eu sei, classe é normal. o economia conforto, digamos assim. Comfort economy, alguma coisa assim. É. E aquilo é um paraíso, né, porque o espaço é maior, tá certo? Você não Uhum. tem aquele pânico de: "Onde é que eu vou colocar minha mala?" e tal, e acabei dormindo muito bem Sim, na ida e na volta. Foi muito bacana, foi um que presente. bom. Ela não me avisou, aí a hora que eu cheguei lá, ela falou: "É aqui", eu falei: "Mas isso aqui é diferente, né?" Ela falou: "Mas pra É. gente É um se faz". semileito quase, né, É. é meio semileito, né, é meio É, diferente. exatamente, não chega a Realmente ser é, um leito de ônibus não, mas é um é. semi-leito. Pois é. Por Foi aqui, na ótimo. verdade, A sem grandes comida desculpa aí, novidades. mas a comida é horrorosa, né, a comida da American Ah, mas é abaixo de aí é querer qualquer demais. querer demais. Então É eu querer demais dentro do padrão de companhia aérea, isso. E a Marta de vez em quando infelizmente ela é me querer acorda, ela demais. fala: "Vamos comer?" Eu falo: "Tá Hã, bom, vamos tentar", mas não consigo, não é consigo. verdade. Cara, E por aqui você? aconteceu uma coisa chatinha, que até é reflexão, até você deve ter passado por isso, você que tem cachorro, já teve cachorro muitas vezes, teve pet Ah, shop, né, tal. Eu eu sei que é bom evitar dar osso, né, osso de bicho pra você dar para cachorro, osso de frango, tal. E aí a gente pediu aquele ribs do Outback em casa, e o cachorro ficou aguando, pedindo, 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 aí a gente falou: "Ah, tá bom". Demos o osso para o cachorro. A gente tem 2 cachorros. Um cachorro passou mal, ele tá bem, agora quer dizer, ele está bem agora, só para antecipar o assunto, ele está bem, ele só está com constipação já há 2 dias, pô, caramba. fez ultra, não tem obstrução, tal, mas ele está sendo medicado, tal. Mas o que me chamou a atenção é que quando a minha esposa, ela acabou levando ele no veterinário, chegou lá e descreveu o que tinha acontecido, ela falou: "Ah, não, ele só comeu o osso, tal". Quando ela falou isso, a veterinária falou assim: "Foi da costela do Outback?", sem a minha esposa falar nada. Aí a minha esposa: "É, foi". Ela falou assim: "Olha, você não tem ideia a quantidade de atendimentos de cãezinhos que eu recebo aqui, por causa dessa costela do Outback". E aí eu estava com um amigo meu nesse dia, ele falou: "Cara, pô, eu também dava, depois que eu fiquei sabendo que dá problema", inclusive ele chegava ao ponto, eu cheguei a fazer isso uma vez também, tipo, você comia no restaurante,
Você pedia os ossinhos pra viagem pra levar para o cachorro. Caramba! E ele fazia isso. É, e assim, mas o risco de pancreatite, o risco de dar problema é muito grande. E infelizmente deu pra ele, ele tá sendo medicado agora, tal, ainda tá com constipação. Eu espero que se resolva o quanto antes. Mas eu fiquei pensando nessa fala da veterinária, que ela, sabe, olha, não toda hora eu recebo cãezinhos aqui com problema por causa de osso de costela do Outback. Outback. Aí eu fiquei pensando, óbvio que não é responsabilidade do Outback fazer isso, né, na verdade o veterinário, mas se eu fosse o Outback, vou deixar a dica aqui, eu faria uma campanha, tipo, você vai pedir pra viagem ou você vai mandar, não dê, evite, faça alguma coisa, até uma coisa mais lúdica, uma coisa que: "Olha, a gente gosta de você, essa costela é pra você, mas não é para o seu melhor amigo", digamos assim, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Não, o osso da Porque costela não é pra ninguém, né. é você ficar roendo ali, tem gente que gosta de ficar roendo, Eu sei, osso tem gente que gosta. tem gente que gosta de ficar O roendo meu osso. irmão o meu irmão ele, gosta de até o tutano, tem gente que quer desse nível do negócio. Mas eu não gosto, né, e é muito, não é só por causa do osso não, é por causa da gordura. É muito gorduroso, e a gordura faz muito mal, não é só gordura, tem alguns tipos de alimento, uva, por exemplo, não faz bem, o cachorro deve evitar ou não pode comer, chocolate muito menos e por aí vai. Mas eu fiquei pensando nisso do Outback por causa da recorrência, né, nos Sim. casos, né, que a gente Eu vê nunca o eu que tive pet a shop e veterinária falou. nunca cheguei a essa informação aí. Essa informação é nova pra mim. Não, até porque a sua pet shop você não fazia atendimento, veterinário na época, né, É, mas às mas vezes o cliente é engraçado, porque o cliente sempre a primeira pessoa para a qual ele reclama é a loja. É engraçado, ele vem para sim, a loja, recorre, é, se ele já tem veterinário, é, ok, mas normalmente o veterinário da loja era o primeiro veterinário do cachorro, porque a gente dava uma consulta grátis, assim que sim. ele fazia, passava a fazer parte da carteira dele, mas eu nunca tinha tido essa informação, eu sabia Eu que acho não até pode dar porque o osso. Outback na época é década de 90, Outback naquela época acho que Não, tinha 2 lojas. era bombado, era bombado. Já era Não, bombado era aqui. bombado, mas tinha duas lojas, assim, eu acho que tinha uma da Barra, tinha uma não sei onde. Sim, Hoje o Outback só proliferou que de um a jeito, da Barra era a que era mais perto da sua loja. afetava nossos clientes, né, afetaria, né. Exatamente. Não, mas realmente, é. Mas eu achei curioso essa informação, bom, pelo menos eu tô ao depoimento da veterinária e, enfim, fica a dica de repente de uma campanha, alguma coisa, não tô falando, pelo amor de Deus, isso aí foi uma irresponsabilidade minha aqui de ter passado, mas é isso. Tem gente talvez que não saiba disso também, então fica a dica. Mas vamos falar de NRF agora, vamos trabalhar um pouquinho, né, e eu quero que você faça, por favor, Edmur, você é o cara você é o rosto da NRF do Brasil, modéstia à Eu parte, não sou né. não, tem outros. É, não, é um dos, então vamos dizer que seja. 30 anos já de NRF nas costas, pelo menos, em sequência. Eu vou começar com uma pergunta capciosa. Eh, Dê uma nota de 1 a 10. Qual é a nota que você dá a essa Para NRF? esse Sendo NRF bem eu isento. dou 8, Esse, 8. 8. Após, Justifique após sua resposta, por favor. após 3 anos de 5, tá, 3 anos de 5 eu dei 8. Então vou falar o seguinte, primeiro para quem não conhece o que que é um NRF, na verdade não é o NRF, Big Show do NRF. NRF é National Retail Federation, Federação do Varejo Americano. Lá não tem tanto CDL, sindicato, é tudo NRF, tá, todo mundo está associado a uma instituição única que faz a defesa do varejo perante o governo e trabalha num processo de capacitação, do varejo americano de uma maneira muito ativa. É centésima 15ª, sessão do NRF. Faz 115 anos que tem NRF, não parou nem na guerra, tá certo? Na guerra não parou. E eu lembro, a primeira vez que eu fui lá era o 5º andar, 6º andar, 7º andar do Hilton, um hotel que tem na Sexta Avenida. Cara, mas era pequenininho, assim, acho que de Brasil Uhum. iam umas 15 pessoas, tá? Esse ano foram 4.000 brasileiros, do montante de, sei lá, Nossa. acho que tem
20.000 ou 25.000 participantes, tá. E virou excursão também, né? Inclusive Vira você muito faz parte de excursão, né. umas. Teve uma época que tentaram É. mudar o NRF para Washington, porque, Hum, essa feira, e foram detonados, né, porque tudo bem, Washington não é desinteressante, mas Nova York é muito mais interessante, então é uma sim. excursão. O NRF já expandiu para Singapura, para Paris, mas o de Nova York continua sendo eu convivi lá com um monte de japoneses, o cara sai do Japão para ver o NRF nos Estados Unidos. Então, por que que foi 8, né? Pelo título que eu dei para o NRF desse ano, que foi "Sem improviso e sem alucinação". Por incrível que pareça, as indústrias de TI, elas estão sempre querendo empurrar alguma coisa no público, tá certo? Como elas são a Sim. maioria dos patrocinadores do NRF do Big Show, o que que acontece? Elas ficam empurrando a bola da vez, tá certo? Já foi lá atrás, engenharia, já foi um monte de coisa, tá, CRM, e-commerce, eh, ERP. ERP, multicanal, omnicanal, comércio unificado, e já foi metaverso, tá certo? Depois do metaverso, Uhum. tudo se revelou, porque ali estava muito claro o quanto que a indústria de TI estava mal intencionada com relação ao que ela estava anunciando. Mal intencionada no sentido de que, independentemente de você ser um cara que precisava ou não de certa coisa, você se sentia tão pressionado a comprar aquilo que acabava comprando. Então tem um cara, uma vez da Fortune, que foi apresentar uma sessão e ele falou que tinha um amigo dele que trabalhava com TI, e como é que eu vendo TI? Ele falou assim: "Eu dou para alguém da categoria", então, por exemplo, moda, eu pego o meu ERP e dou para alguém, e falo para o outro que é que ele comprou, tá certo? E aí o cara fica com inveja e compra, tá. E TI é manada, né, TI é essa empurração de coisa. Eu diria que o Gartner Group, que tem a intenção de prever o que que vai acontecer na tecnologia, é mais prudente com relação a isso, mas a maioria da indústria quer vender o hype. O que aconteceu, há 2 anos atrás, estourou inteligência artificial, o ano passado estourou a inteligência artificial, mas esse ano, terceiro ano, aconteceu um problema que você deve estar contemplando aí, que é o baixo retorno do investimento em inteligência artificial, tá certo? Está se fazendo um monte de investimento, um monte assim, pense num monte que daria para tirar a fome do mundo, daria para corrigir os problemas de clima, né? O dinheiro que está sendo investido em inteligência artificial é absurdo e não dá retorno, tá certo? Não dá retorno. Então, tem uma disputa grande. Teve um comunicado do Tim Cook, né, da Apple, porque perguntaram para ele assim: "Caraca, por que que você não vai investir em inteligência artificial?" E finalmente se descobriu que ele vai ser parceiro do Google, do Gemini, né, que é o cara que Sim. andou mais com relação a isso. Teve até proposta da OpenAI, mas não aconteceu. Então, um NRF que fala de realidade, que fala de coisas que já foram implementadas de inteligência artificial, é uma coisa maravilhosa, porque é, cara, vergonha na cara, entendeu? Vamos parar de vender o hype e vamos contar as histórias que as pessoas já realizaram. Por incrível que pareça, eles bobearam até agora, porque eles deveriam ter feito isso, e isso, na verdade, acaba vendendo muito mais do que simplesmente prometer o mundo, tá certo? Dizer o que foi feito, Sim. e teve casos, né, de pessoas que trabalharam com, a Kate Spade e a Coach, que são da Tapestry, a holding deles, contando como eles desenvolveram o produto, entendeu? Como eles fizeram o desenvolvimento de produto a partir de dados do cliente, a partir de dados de produto e tal, e foram muito bem-sucedidos. Então, é muito legal ver as coisas que estão sendo feitas em todos os campos, desde o back-office, né, controle de estoque, eh, diminuição de ruptura, acerto no estoque por loja, né, que é uma coisa, por incrível que pareça, ainda crítica, né. Acertar a distribuição de estoque por loja é uma coisa muito difícil, né.
e está sendo o resultado que está sendo conseguido a partir da inteligência artificial é muito animador. Edmur, eu vi em algum lugar, e você me corrija se eu estiver enganado, que bom, ano passado a gente falou que foi uma NRF do medo, né, todo mundo muito Exatamente, ainda era uma questão de, exatamente. né, sem entender o que estava acontecendo, eram tarifas sendo anunciadas, tal, então todo mundo ficou muito pro forma, digamos assim. E aí, Ainda se eu não não me tinha engano, nem você ou alguém tarifa, né, falou era só o Trump nervoso, só isso, mas já deu ruim. é, esse ano você falou ou alguém falou que foi uma NRF mais pragmática? Uma do pragmatismo ou eu Totalmente estou fazendo pragmatismo. confusão? Acabou o medo, Tá. acabou o medo, por e acho que a história das tarifas É, terem caído, né, e tá num aham. interregno aí, né, porque foi um interregno entre caírem as tarifas. Mas olha só, isso daí faz parte do ruído todo e por isso que talvez seja a Não é NRF do dinamarca. pragmatismo. Falou: É, "Vamos pensar nos nossos negócios, amanhã tem que abrir a isso, barraquinha, isso, botar produto para vender, pensar no caixa e vamos seguir adiante". e E pronto. também pelo seguinte, né, porque não dá mais para ficar viajando na maionese de metaverso e coisas que Isso. a TI nos apresenta. Então, pé no chão e vamos pensar nos nossos negócios. Eu digo muito, Vitor, eu digo muito que o americano ele tem uma característica marcante, né, o americano é um povo monotarefa, né, ele não é eu trabalhei Sim, muito na multinacional americana, e toda vez que eu ia para os Estados Unidos, era muito impressionante o quanto que na minha função aqui no Brasil, eu fazia mais coisa que meu equivalente nos Estados Unidos, tá certo? Porque o sim, cara lá, sim. ele tem aquela coisa do "eu faço isso", tá? Enquanto que aqui no Brasil a gente é muito mais eclético, tá? Agora, eles trabalham. Tá ruim? Eles trabalham. Tá bom? Eles trabalham. Tá médio? Eles trabalham. Eles não param de trabalhar. Então, isso É, é uma coisa que esse ano foi valorizado, né, o trabalho, o sim. esforço, as coisas que eles estão implementando. Única coisa que eu escutei aqui de fora sobre a NRF foi o lançamento da do Protocolo protocolo de comércio universal do Google, em parceria com o Shopify, a Walmart e outros tantos, que é basicamente, eles tentando criar uma plataforma única para conectar todos esses agentes autônomos ou supostamente autônomos que têm aparecido por aí, que vão desde lá da transação do cliente, para um chatbotzinho para fazer o atendimento, até mesmo, se for pelo que eles descreveram, uma ordem de compra, estoque e coisa do tipo. Porque tem a gente hoje em dia a própria inteligência artificial permite que se crie supostamente também agentes para a gestão do varejo, e aí vê uma proliferação dessa, então o Google está tentando, se estabelecer como referência e botar ordem na bagunça, como eles colocaram. Isso foi falado lá também, o certo? o CEO do Google foi lá, né, um cara muito simpático Aham, por acaso, e ele uhum. falou um monte de coisa lá até anunciar o UCP O lá, CP, UCP, que é UCP. que traduzindo é Protocolo de Comércio Universal, Universal Commerce Universal Protocol. Commerce Protocol. E foi bacana, porque ele matou a cobra e mostrou o pau, né, porque ele tá fazendo isso com o Walmart, né. Então e Aham, Target, que são 2 marcas, assim, muito referências no quesito digital. Eles só não são mais referências do que a Amazon, tá certo? Mas eles uhum, são muito referência. E ele foi lá, o Google atropelou todo mundo, né, eu acho que o fenômeno que aconteceu com o Google, demorou, demorou, demorou e acho que o Google agora tem coisas que muita gente vai demorar muito tempo para ter em relação à inteligência artificial. Para mim, né, o case maior do Google foi o Nano Banana, né, que foi uma coisa libertadora com relação ao tratamento de imagem, que eles fizeram uhum, assim, e ficou absolutamente genial. O pessoal da Adobe, né, eu tenho um amigo na Adobe no uhum, Brasil, eles cara, Photoshop perdeu o sentido, entendeu, porque para fazer uma sim, modificação que com um prompt vagabundo do Google no Nano Banana você consegue fazer, no Photoshop você teria que fazer quase que uma programação. Então isso é uma referência boa de como eles começaram a tratar o assunto e depois aí, o nosso queridíssimo, né, notebook LM,
e depois Uhum, o estúdio AI deles e tal, tudo está funcionando maravilhosamente bem. Então o cara pegou e empunhou a bandeira, ele fala: "Eu sou o cara que descobre, né, que descobre as coisas, porque eu sou o SEO, né, o SEO de tudo, uhum, eu sou o Google, eu quero sim. ser também aquele que além de descobrir, determina a compra, tá certo? Eu quero vender, né, eu quero ser o cara pelo qual passam as vendas, por IA. Então todo mundo que tem IA vai ter que comprar ou se associar ao protocolo do Google, né, para fazer o seu e-commerce ter meio de pagamento. Na verdade é o equivalente, né, a sua IA ter um meio de pagamento. Sim. Edmur, para falar de NRF, o que que te chamou a atenção lá? Alguém, uma palestra, alguma Ó, coisa que eu vou te falar aham, a coisa que mais me chamou a atenção, tá. Todo mundo uhum, até outro dia estava falando de personalização através de IA. E eu sempre fui teimoso dizendo que personalização a IA não consegue fazer. A IA, no máximo, consegue fazer por aproximação, pegar o teu perfil e associar coisas que as pessoas do seu perfil, consomem e recomendar para você. Foi muito impressionante o quanto que, ao invés de usar IA, todo mundo falou: "Ouvi o cliente, ouvi o cliente, ouvi o cliente, ouvi o cliente, ouvi o cliente". Você sabe da minha pregação sobre CRM conter dados sobre o que o cliente gosta, perdão, falar um uhum. português mais correto, tá? Do que o cliente gosta, de como ele gosta de ser atendido, de como ele gosta de comprar, e eles, cara, eles foram fundo nisso aí. Ninguém, eh, alucinou dizendo que a IA ia fazer hiperpersonalização, né, que era uma coisa que até Hum, então era tudo, né, aí a partir daí você vai ter hiperpersonalização. Mentira. A IA, no máximo, ela consegue fazer mais profundamente aquela história de que quem comprava fralda, comprava cerveja também, tá certo? Mas é verdade. isso para mim, pô, então chegou a CEO da Abercrombie& Fitch, que começou uma senhora, né, uma senhora, não era uma menina nem nada, era uma senhora, Abercrombie& Fitch, não sei se você se lembra dessa história, uma loja sem vitrine, Sim, escura, né, sim, perfumada, onde quem trabalhava era manequim, modelo manequim, ó, modelo futuro, tá certo? O book do sim. cara era o currículo, né, ele entrava É. todo bonitão, menina toda bonitona, e ela fez uma transformação de fazer a loja ficar "normal", entre aspas, mas manter a atratividade, tá certo? Manter a É, atratividade. e tem um parênteses aqui, porque a Abercrombie se envolveu em um escândalo, porque existiam inúmeros casos de assédio, assédio sexual inclusive, Sim, eh, pra equipe de vendas, né. Então você tinha sim, os executivos, que contratavam exatamente esse perfil de modelos, os corpos esculturais, etcétera, homens e mulheres, e existia assédio em ambos os casos. E aí virou até documentário na Netflix, perfeito. tem uma hora e meia de documentário falando isso, então eles tiveram um trabalho enorme para reconstruir a marca Sim. praticamente do zero, né, mudando, Primeiro virando tirar esse esse novo tirar normal. esse tirar esse essa pecha aí que foi verdadeira, né, mas ela É, ela ela obviamente ela queria o contrário, né, e ela foi eleita a personalidade do ano do varejo nos Estados Unidos pela virada que ela fez de produto, de loja. A loja hoje, você entra dentro da sim, loja, tá normal, tá certo? É uma loja normal. teve que refundar a loja, só Exatamente, manteve a marca, teve que refundar a loja por completo. exatamente. Então Ainda mais eles com essa coisa do passado é, arrastando pregresso, corrente aí do que pregresso, aconteceu. né. É. É, Então, e então ela foi e ela conversando da peregrinação dela por todo o varejo, por todas as lojas, para ouvir das pessoas o que que as pessoas achavam que ia ajudar a transformar isso aí. E ela conseguiu, ela fez um resultado bacana, eu não tenho os números aqui, mas ela fez um resultado bacana. Então tem lá um dia do NRF onde é eleito o executivo do ano. E a, Horowitz, Horowitz, uhum. a dona Horowitz foi lá, contando que ela ouviu pessoalmente as pessoas, conversou com as pessoas, entendeu? Lá da ponta,
do meio, os fornecedores, ela falou que conversou muito com o fornecedor. Então essa não, eh, alucinação, eu acho que já foi uma mudança muito grande, entendeu, porque estava se dando à IA, eh, por isso, uma capacidade de ser humana e de ter empatia num nível que ela não tem, tá certo? Até vou te passar um artigo aqui que eu recebi de uma pessoa, que uma chinesa escreveu, uma senhora chinesa, sobre um restaurante chinês que fez um trabalho com ela de CRM, e ela contando o que que esse CRM deve ser, e não é. E outra coisa é o seguinte, por que que o NRF foi bom? Então, a quantidade de palestras que eu vi, não jabá, não jabá, de, marcas, contando o sucesso que elas fizeram, do jeito que elas fizeram, sem ter um fornecedor É isso do que eu ia te lado. perguntar, Edmur. Desculpa te interromper aqui, porque eu fico com a impressão, e muitas vezes você contando eu nunca fui NRF, tenho curiosidade de ir, mas me parece muitas vezes que parece que tem gente que até paga para falar na NRF, não sei Tem, se isso existe de tem fato. sim, tem sim, Tem, né? tem. Eu tenho certeza que tem, Ou porque patrocínio. um tal de Aham, Fanatics foi lá, um cara que vende produto licenciado, e ele acabou falando só aham. de betting, né, pagou, né, Hã. pagou. Eu falei: "Pô, por que que tá fazendo Pois é, isso?" porque, você tá querendo você quer falar para uma audiência hiper especializada, Isso, varejo, executivos, uma série de coisas, então isso tem um valor muito grande. muito grande. E você acaba ou então você recebe o selo ali de validação, etcétera, para esse mercado, e tal, então eu entendo isso. Mas aí então você estava falando que esse ano teve menos jabá, é isso? Eu, pelas palestras que eu não vi as palestras de, fornecedores, tá certo? Tem uma sessão de palestra, até é bom falar isso para as pessoas que estão assistindo, Aham, tem os keynote sessions, que são aquelas palestras enormes, para quem já viu o Web Summit, aquelas palestras no salão principal, tá certo? Então são, eh, 3.000, 4.000 pessoas ali assistindo, que são as palestras magnas ali, onde só vai gente estupendamente famosa, entendeu? Foi o Ryan uhum. Reynolds, né, esse ano todo ano vai um personagem assim, esse ano foi o Ryan Reynolds, pra quem não sabe é o Que fez o Deadpool. Deadpool 1, 2, Deadpool 3, sei lá, 4, 5, 6, 7, e 8. ele tem ele tem vários filmes, mas o Deadpool é o mais conhecido Isso, recentemente. Ele isso, tem um documentário que ele fez sobre, a aquisição de um time de futebol, o isso, Wrexham, que ele fez na Inglaterra, da 2ª ou 3ª divisão. isso, Tem também ele é sócio da Mint Mobile, que é uma operadora, né, digamos, virtual de telefonia, que ela usa a infra das outras operadoras, né, as claro, antenas, a que nem o infra, e ele Nubank só tá vende querendo fazer aqui, né, que tá é, é. e tem outras operadoras aqui no mesmo perfil. E aí basicamente o modelo dele é usar a imagem dele para aí ele se torna sócio e ele vende negócio. O Luciano Huck tenta fazer uma coisa parecida aqui, né, com Só que algumas tem uma diferença coisas, muito grande desse cara pro Luciano Huck, que ele é humilde. carisma. Não, ele é humilde, cara, ele é humilde, ele é um Não, cara, humilde, quer dizer, bom, a gente pode fazer uma lista aqui, se você quer é, se você quiser, mais bonito, mas mais você bonito. escolhe até isso, mas enfim. Não, O mas Luciano ele Huck é um teve cara bem-sucedido, né, mas assim, o Luciano Huck pra mim é um parênteses aqui, ele quer ser o Silvio Santos, da nova geração, né, eu gostaria de ser o filho do Silvio Santos, tá até o Baú da Felicidade ele tá querendo repetir agora, além de ser o cara do domingo na televisão, né, então, é é isso. eu acho que ele vai ser Inclusive mais o o Silvio Bolinha. Santos tinha ambições políticas no passado e o Luciano Huck também tem ambições Tem? políticas, já manifestou isso várias vezes. Mas você falava o Bom, quê, Edmur, sobre isso? não, tô falando que ele vai ser o Hã? Bolinha, aquele Bolinha, Bolinha, no máximo. Pode É, ser. Mas eu, então, depois do nosso momento ironia aqui de não, veneno eu escorrendo tenho um pela caso boca aqui que eu não posso hã, contar, não vou contar, dele na L'Oréal, hã. que é Ah, meu vexatório, assim, sabe, eu conto dele em off pra ah, meu você, Deus, tá tudo bem. É melhor conto em off depois a pra gente você. conta. Então fica para um dia, a gente conta em off um dia para os nossos ouvintes, mas é isso, Perfeito. as pessoas podem imaginar o que pode ser. Agora é o seguinte, Vou só, então você deixa eu estava só falando do voltar, Ryan eu Reynolds estava falando do Ryan Reynolds, hã, sabe qual foi a tônica aham, dele? Eu não tenho hã. ninguém que me coloca perto da minha ponta. Eu vou para a ponta, tá certo? Minhas estruturas são todas achatadas, ele não falou isso, mas são.
Eu não tenho um agente meu Mas para falar com Edmur, alguém aqui você dentro. acha mesmo que ele é um ca eu só tenho curiosidade, ele é mesmo um caso de empreendedorismo? Ele é mesmo um caso de ou ele porque pra mim ele é um cara que, tipo, tem dinheiro, tem fama, ele não bota a mão nos negócios, ele bota a mão nos negócios dele? Bota. Ele falou Ele isso? falou que bota. Ah, então isso é novidade pra mim. É, ele falou que bota e ele falou que a atitude dele, Hum, na maioria das vezes, ele aprendeu, né, segundo ele, que ele se ele ficar à mercê das informações que as pessoas dão para ele, ele vai ter distorção demais, entendeu? Então ele falou que: "Ó, não tem um sim, agente que fala com alguém não, eu vou lá e falo", entendeu? Para poder ter a melhor informação, né, água limpa, né, do poço na boa. Que é é, aquela história que tem uma pirâmide que diz que o cara de cima da pirâmide sabe 4% do que acontece na ponta, se ele não for à ponta, entendeu? Se ele não for lá ver o que está acontecendo. E sim, ele me chamou a atenção por isso, porque eu sempre espero uma fala, né, já foi um monte de gente lá, Drew Barrymore, o Gwyneth Paltrow, já foi um monte de gente, e as falas são meio estranhas. A dele me sim, pareceu muito razoável. Não sei se o assunto pelo hã. qual ele foi lá tem mais a ver com alguém, ele é um personagem por ano, né, que vai lá, marcante desse jeito, para segunda de manhã, É, tá certo? É o cara que porque eu vai acho que é a cota da celebridade perfeito. de negócios, que Não, e é chama segunda de manhã, público, o entendeu? O cara tá primeiro passando por evento de Nova manhã York é é, segunda-feira, então eles querem encher o NRF na é. segunda-feira. Mas Exatamente, nem que seja pra tentar tirar uma foto, ver ele isso, pessoalmente, isso. entendeu. Eu acho que é uma coisa assim, a Mas cota eu fiquei celebridade. eu sou Bem eu sou impressionado. é, exatamente. Vamos guardar o Ryan Reynolds e o Deadpool pra daqui a pouco, porque eu vou fazer um link sobre uma coisa que você sempre fala, e eu queria discutir. Mas além de Ryan Reynolds, outros palestrantes também que te chamaram a atenção, que você queira falar. É, o Você Ed Stack, que é o do Dick's Sporting Goods. que a gente discutiu o caso dele aqui, você Isso, provavelmente lembrou do nosso isso, podcast, já isso. sabia tudo que ele estava falando Tudo que ele inclusive. estava falando. E ele tá fazendo House of É, Sports agora, que é um outro conceito e tal, mas é outro cara humilde, sabe, que, a sim. conversa do cara é pé no chão pra caramba. Só Uhum, um dado aqui, né, impresso hum, REI, né, aquela loja de outdoor, né, Hey, uhum, né, REI. É impressionante o quanto que o esporte tomou conta do varejo, fitness tomou conta do varejo e moda ficou em segundo plano. Tá? O sim, NRF antigamente era muito moda. Esse ano até teve moda, mas a importância que o esporte teve, tá? Fitness e esporte foi impressionante. Né? Eu fiquei. Eu já tenho dito isso há muito tempo, né? Que a moda deixou de ser moda e passou a ser o seu estilo, tá certo? As pessoas têm um estilo, vão sim. lá e compram numa loja que tem aquele estilo, né? Mais do que ficar seguindo coisa. Agora, o fitness lança moda, porque o fitness tem release, né? Esse é o 1.0 do tênis tal, 2.0 do tênis tal. Então, eles criaram obsolescência, eles criaram a ânsia pela novidade, e eles estão fazendo isso muito bem. E são roupas mais confortáveis, né, Edmur? São Como é que é? roupas que você Não, veste no dia a dia, são eu fui para Nova York confortáveis. só de roupa de fitness, assim, saída de É, fitness. é Segundo isso. a pele da Omicron, né, camiseta, as camisas de gola olímpica, gola rolê, né, olímpica, isso é do meu tempo, né, turtleneck, que eles chamam, da Uniqlo. Turtleneck, Cara, é, é. impressionante o conforto, e como fica muito mais, decente você se vestir dessa forma. As É, lojas de surf já lançavam tecidos que demoravam menos para secar e tal. Isso é uma coisa que está mudando muito na moda, e acho que é importante quem está na moda prestar atenção nisso. sem dúvida. Aqui em São Paulo Eh aqui em São Paulo você só aham, vê madame vestida de academia para ir no shopping, literalmente, tá. uhum, Madame se veste de academia para ir no shopping, põe uma bolsa, Hermès de $40.000 e a roupa da academia e vai no shopping, tá. Eu achava que era só no Rio que entendi. tinha isso, mas não é não. Não, não, não. Não é só no Rio, não é só em São Paulo, Não, e isso é uma tendência global, eu diria é. até.
Eh, Até porque, né, a cultura ela se espalha de uma forma que, não só as mercadorias chegam a todo mundo, como também os anúncios, eles vão até cada um. Então da forma mais ainda mais com essa onda também, a própria onda fitness de você, ter que malhar, Bem-estar, toma né, bem-estar, né, suplementos, bem-estar. o bem-estar e por aí vai. Eu vi um vídeo seu lá de Nova York, na verdade eu não vi não, eu fiz um resumo, tô sendo bem franco contigo. Sobre que você fez com a Central do Varejo, que é o grupo que você vai, e você falou de vários assuntos além do Ryan Reynolds, você falou também do caso da Ralph Lauren, correto? Sobre deixar alguém, né, para Ter uma ficar cuidando da parte companhia digital. ter uma Aham, companhia, essa é uma máxima minha do que eu acho que todo mundo deveria prestar atenção. Eu sou um pouco modesto com relação a esse assunto, porque eu vivi uhum, isso, né. Eh, eu não fui um companheiro para minha mulher na minha loja, na loja dela. Não fui tanto quanto eu deveria ser, eu deveria estar lá do lado dela, ajudando ela a implementar alguma coisa que ela não se conseguiria, porque ela estava atolada com o dia a dia. Todo varejista, e eu contei aqui já, mas eu vou repetir. Eu fiz uma andança por oficinas mecânicas e tinha ruim, média, boa e muito boa, tá certo? Qual a diferença da ruim para muito boa? Tinha uma pessoa do lado do cara que tocava a oficina, né, o pessoal falava que era o cara que tinha a graxa na mão, que uhum. fazia agendamento, eh, fazia pós-venda, fazia Relacionamento. relacionamento, fazia tudo isso. Cara, então eu digo para o Sebrae, eu estou fazendo uma proposta lá para o Sebrae do Rio de Janeiro, assim, ó, antes de querer conseguir que o cliente implemente as coisas do Sebrae, você tem que arranjar o maior recurso para ele para isso, que é alguém, tá? Tem que ter alguém do lado dele, tá? Então eu falei sobre isso. E não é a IA que vai cuidar disso, né, Edmond? Não, ele vai Ela pode te precisar de alguém ajudar. para trabalhar com a É, IA, entendeu? Porque a IA é. tem que ter o piloto, né? E o dono do negócio, ele está tão preocupado com o core business, né? Com as coisas que o negócio demanda dele, que ele não consegue fazer outras coisas. Você falou também sobre o papel do vendedor e a inteligência artificial, que a visão geral é de que a tecnologia não deve substituir o vendedor, mas sim empoderá-lo, né, então ele é como se fosse um poder especial, né, é isso? Vou te contar uma história para Foi você que você. chorar, para você chorar, tá? Hã, Eu tá, não comprei nada lá. Eu usei o cartão uma vez, tá? Uma vez, certo. tá bom? É Aham, porque eu ia para o Enaref, voltava e tal, no jantar minha mulher tinha levado dinheiro e foi embora. aham, Eu cheguei na Microsoft, loja da Microsoft, toda vez eu sou fã da Microsoft. Eu daria um sim, beijo na testa do Bill Gates com maior tranquilidade, porque eu amo a Microsoft. Pô, a Microsoft fez minha certo. vida ficar boa, né, pô, mas só o PowerPoint. Hã, Eu cheguei na loja da Microsoft e minha mulher no último dia, tá, manhã livre, "Onde nós vamos?" Ela falou: "Pô, tem que comprar um", eu falei pra ela: "Você tem que comprar um pijama pra sua mãe", e aí fomos comprar o pijama da mãe dela. Eu falei: "Eu quero ir na Microsoft", ela já me olhou e falou: "Puta merda". Bom, cheguei lá, o que que eu compro? Eu não compro celular, tá certo? Tá aqui meu celular, tá? É um hã, você lembra que eu tinha comprado um bonitão e tal, não sei o quê, comprei esse aqui. lembro. Sabe quantas vezes eu Hã, tive que usar power bank em Nova York com esse celular? Zero. Todo aham. dia durou, voltou pro hotel, e isso fazendo, eh, sabe, tradução Vídeo, simultânea, foto, vídeo, foto, sei lá o é. quê. E eu queria um Mas qual é a computador. marca dele? Você esqueceu de falar a marca Não, a dele. marca dele é Honor, Honor, honra, tá, Honor, é a Lite 7. Pode comprar, cara, custa três dois Hum, mil e quinhentos reais, R$3.000, e ele faz a aham, função de um Samsung S25. Beleza, mas vamos para o outro tema. Então vou comprar um computador, tá certo? tá, Eu tenho um computador, eh, Samsung, 15 polegadas para, né, e eu tenho sim. um Dell pequenininho, que é o que eu estou usando para viajar, porque, cara, não dá para carregar peso, né, esse Samsung é muito pesado. E fui na Microsoft. Chegou um cara perto de mim, depois de um certo tempo, falou: "Ó, tô procurando um computador, primeira coisa que ele tem que ter muito tempo de bateria, muito tempo", porque Isso. eu falei: "Então eu quero Alô comprar bateria". bateria, chega no carnaval, é isso aí. É, Tem que ter bateria, bateria. bateria, né. É.
Aí ele falou: "Ó, esse aqui tem 16 a 22 horas de bateria". Eu falei: "É esse que eu quero". Tá certo? Aí fui arrumando o computador, tá. Que você quer? Eu quero 1 TB de SSD, eu quero 32 de RAM. O cara Opa, falou: coisa boa, hein. "Bacana, né, um espetáculo, né". Eu Eu pensei que só fiquei eu tivesse esse prazer de fazer especificação de computador, não, sabe. não, Mas não, você tem um prazer eu também, né, tenho, eu tenho, eu é tenho, bom, né. Você vai Deus me você vai livre, né, cara. salivando, assim, fala: "Ih, Salivando, eu vou caraca, um salivando, 1 tera, tera, quanto de tã. RAM?" É, Na verdade não preciso de isso. 1 tera, mas eu Hã. quero 1 tera, né. U Não, uma mas é vez bom. É, eu sei. uma vez É, a primeira vez que eu fui comprar um computador desse, assim, o cara perguntou: poderoso. pra que você precisa desse computador?" Eu falei: "Não, não preciso, eu quero", Não, entendeu? É só isso. o meu Bom, sogro falava: "Por que você quer essas coisas?" "É pra tirar onda." Ele exatamente. Não, falava. para mostrar para o cliente, entendeu? O cliente adora quando você compra um Ai, computador ai, maravilhoso. ai. Bom, eu cheguei lá, fiquei no balcão Hã, esperando, olhando assim, né, eu sempre compro hum, um mouse Arc, que é um mouse da Microsoft que sei, ele fecha e sei, abre e sei. tal. Já ia comprar, falei: "Eu quero um Arc para esse aí também". Legal. O cara voltou, e sabe o que ele falou para mim? Hã. Ele demorou tanto que eu já falei para a Marta: "Vamos embora, vamos". "Não, sold out". Que isso? E ponto. E não falou mais nada, Pô, e não me propôs mais nada. Eu estava pô, já tão arrependido de comprar um computador que eu fui embora, entendeu. Como é que pode na é, Microsoft o cara não ter, primeiro, um ERP na mão, para quando ele estivesse falando comigo, checar se aquele modelo tem, tá certo? Enquanto ele está compondo o modelo comigo, ele já vai checando se aquele modelo tem, antecipadamente, antes de ir para o estoque, entendeu. Cara, e ele tem que saber que um dia eu comprei dele lá um Surface Pro, no lançamento do é, Surface Pro, e não sei o que, não sei o que lá, e não sei eu fui lá, uma vez eu fui lá, o Surface Pro, a bateria curvou, ele: "Não, não, não, isso é problema do computador, eu vou te trocar". Foi uma experiência boa que eu tive com a Microsoft. Cara, mas aí eu falo para todo mundo, o cara é herói da ponta, eu chamo de herói da ponta. Dá o ERP para ele, o CRM, pô. Identifica é. facialmente o cliente e clica no celular do cara ou qualquer dispositivo que seja, para dizer do que aquele cara gosta, cara. Essa conexão, em termos de É. personalização, é que faz o cliente achar que você se lembrou Mas dele, você não entendeu. acha que de repente faltou um pouco de vontade do próprio vendedor também de querer fazer a venda? De E querer falar assim: não, "Não, olha eu só, acho que não me dá faltou seu número de telefone, eu não preciso do nada, CRM em alguns casos". nada, Mas você não acha que ele poderia, nada. se fosse uma pessoa bem, ele não precisa saber que você é estrangeiro, que não mora nos Estados Unidos, ele poderia saber: "Cara, me dá seu número de telefone, você tem interesse? Eu posso ver alguma outra loja pra você? Tem Claro, como", claro. né. Não, ou não, Então Vitor, outro modelo, outro, sabe, outra cor, é qualquer porque coisa, qualquer especificamente, coisa. pode ser que o que ele não achou é porque era preto, eu pedi preto. Ele não me ofereceu prata, não me ofereceu nada, entendeu. Agora É. esse mal, né, esse mal pode ser diminuído, né, porque mesmo que o cara Uhum. seja ruim, lá não tem comissão, tá certo? Então o cara não perdeu nada por ter feito isso, a não ser a reputação dele e talvez o chefe dele vá perguntar para ele por que que ele não vendeu, ele vai não vai ter resposta. Mas assim, ó, É. é muito ruim você saber que o varejo, nesse nível, Microsoft Copilot, tá certo, que inventou o Uhum. Copilot, não dá um Copilot para o Sim. cara gerenciar a venda, entendeu. E isso acontece muito. Em compensação, tá, aí vou te dizer, fui na Uniqlo, que é Hã. esse lugar que eu comprei 7 As roupas. camisetas a $7 É. cada uma, É, tá certo? você compra por peso também, você faz isso igual a mim, Exatamente, né, você vai lá, compro por quando você peso. tem, compra por Dá um quantas quilo camisetas você isso quer? aí, Você dá viu um um quilo isso aí. quilo. Exatamente, cara, é isso aí. Só falta isso. É. A menina da Uniqlo que nunca me atendeu, 6 pessoas durante o meu trajeto me atenderam, sendo que muito obrigado", sendo que a que eu me interessei, tirou lá seu, iPhone, smartphonezinho, assim, e eu Sim. perguntei para É. ela: "Isso aqui, olha, infelizmente, como é inverno, estava na coleção de inverno, já acabou na loja". Tá certo, você quer? Aí ela mandou Hum. essa, né, aquela bonita que você falou. Você quer você vai Uhum. ficar aqui no Brasil? Ela já sacou que eu era de outra raça. Você vai ficar aqui no Brasil muito tempo? Dá para você comprar no site? No site tem, o prazo de entrega são 3 dias. Porra, Uhum. cara, é muito diferente isso, cara. É.
Porque mesmo que você não consiga comprar, você sabe que lá, cara, não, realmente, mas não deu pra comprar, mas pelo menos ele valorizou, Claro, né, o claro. meu esforço, tentou Não, fazer, e quem sabe você tinha alguém que viajaria 3 dias depois e pronto, poderia levar pra você, entendeu? pronto. Resolve. Então, E é querer e fazer. e outra, né, que eu vou contar, porque foi uma experiência, dia 13, eu ia embora dia 16, aí Uhum. eu comprei um óculos, Meta Ray-Ban, que eu Sei. estava curioso com ele. Uhum, Primeiro eu uhum. usei um fone de ouvido, que depois eu te recomendo, para fazer tradução simultânea Ó, lá, das é, palestras e mas tal, porque essas compras você disse que não tinha comprado nada, essas compras não, estão Brasil, aumentando, Brasil, hein. Brasil, Brasil, Ah, tá, Brasil, tá, tá. tá. Beleza. Hã. Eh, e esse aí, eu comecei eram 11 horas da noite, eu estava num barco lá, que a gente fez passeio de barco já meio bêbado, e eu percebi que atrasou a entrega do Meta, Hã. e falei: "Eu não vou Aham. receber". Então, liguei para o cara, pra central de aten liguei não, peguei um chat de central de atendimento no Sei. celular, e ele cancelou o meu pedido, embora ele falou assim: "Nesses casos, como o produto já está sendo despachado", eu falei: "Eu entendi que está sendo despachado, só que eu não vou embora dia 15 e o produto chega dia 16 e eu não tenho ninguém que fique aqui para levar o produto para mim, para o Brasil. O senhor quer que retorne para o seu cartão ou outro meio de retorno?". Na hora, Uhum. cara. Então você vê que tem Sim. tem tem coisas que funcionam, Dá pra tem coisas que não fazer, dá funcionam. pra fazer. Dá pra fazer, é só ter vontade, desejo e esse caso tem dinheiro, os caras têm condição de fazer. Comerciante pequeno que tem essa predisposição a fazer, né, além Isso, do isso. mas tem muita coisa pra gente falar aqui, eu tô listando algumas coisas, mas, segue aí, porque de repente você vai falar alguma coisa que eu já ia puxar, por favor. Não, eu vou Pode falar falar. quais foram 6 pontos que eu listei para recomendar para as pessoas Aham, implementarem nesse ano, tá. Então a primeira coisa, tá. esse ano foi tão bom lá que se falou de eficiência, uma coisa que não vinha sendo falada há um tempão, entendeu. Eficiência, eles meio que, tem uma expressão em inglês que é take for granted, que é tomar por como um assunto dominado, tá. Então, eles falaram sobre eficiência, eu sempre falo que eficiência gera 2 coisas, tá. Primeiro a sobrevivência, depois é o funding para você inovar, tá certo. Se você não for eficiente, não sobra dinheiro para inovar, tá. Então, eficiência. A segunda coisa são dados, né. Então eu falei que você passa com dados do achismo para achados, né, porque com dados você tem achados muito importantes que você descobre. IA, do medo à experimentação, tá certo? Experimentação, né, com ação, né, tá todo mundo experimentando e agindo. Estatística, 80% dos, prompts de IA tem uma linha só. 90% dos prompts de IA tem até 2 linhas, certo? Então, o cara não entendeu que se ele não perguntar direito, a inteligência artificial não vai responder, entendeu? E outra coisa que eles falaram é que, no máximo, 20% dos projetos de IA vingam, tá? Por quê? Porque ninguém exatamente está preocupado com o porquê ou para quê que o projeto existe. Então, como não tem um para quê, o projeto não anda, tá? Depois eu falei de experiência, que é, para mim, é o principal consultor de sucesso hoje em dia. Falei da liderança, energia motora e motivadora, e pessoas que são verdadeiros centro do jogo, tá certo? Onde que foi falado sobre liderança e pessoas? CEOs na sessão grande, tá certo? CEOs na sessão grande, não sei se eles são compelidos a isso, mas eles são os caras que mais falam de pessoas. Os outros caras que dão palestra, que não são CEOs, falam muito mais do operacional da área deles do que de É. gente e cultura e liderança, tá? Mas esses são 6 itens que eu abri para recomendar o que que tem que ser feito nesse ano de 2026. Recapitulando, olha aqui, eu tenho a lista que você me mandou: eficiência, sobrevivência e capacidade de inovar, dados, do achismo para achados, depois IA, IA, do medo. IA. IA.
Vamos lá, do medo à experimentação depende, se você ia ou você É, ia. é. A IA Não, pode miar, Edmo, a pode única coisa que aconteceu com a IA é que o pessoal foi, entendeu. hã, Tinha até essa piada: "IA, mas não vai dar e tal, não sei o quê", mas o hã. que é mais, A IA eh vai miar. não, mas o que foi mais bacana é que se Hã, comprovou que a inteligência artificial existe, vai existir, e assim, tem a ilusão de que esse ano é o ano dos agentes, mas teve um cara lá que falou que foi bacana a beça. Não, é a vai ser a década dos agentes, tá, década porque dos agentes. há que É, se aprender muito. Depois foi a pois é, experiência, então, exp vamos lá, eficiência, dados, IA, experiência, liderança e liderança e pessoas. pessoas. Perfeito. E a gente pode explorar ainda mais depois, com o passar do tempo, cada um desses tópicos para a gente falar. Eh, Deixa eu pegar mais uma coisa aqui que você falou, que eu achei super interessante, eh, que é sobre o papel da loja física. A loja física não é mais um canal de transação, é um templo de conexão, por isso que se fala tanto de experiência, correto? É isso? Ela tem que ter coisas importantes, ser um palco, né, para que tudo aconteça. Eh, Aham. Tem que ter a conexão físico, humana e digital, tem que ter a conexão físico, humana e digital, tem que ter produto diferenciado. Teve um absurdo lá, que alguém falou assim: Hum. "Quem falou que não se consegue construir marca através de produto?" Eu falei: "Cara, o cara que falou isso é um imbecil, né, porque, ah, tem uma história de que produto é commodity, para quem é acomodado, tá certo? Produto só é commodity para quem é acomodado, né. Quem pensa em produto, tem uma Apple da vida, tem os chineses da vida fazendo produtos maravilhosos, tem um monte de coisa. E tem uma loja lá, que é Tomorrow, é TM dois pontos RW, né, mas é Tomorrow, Aham. que é um showroom de gadgets, sabe, gadgets, robô, não Aham. sei o quê, tem tudo que é Sim. de mais moderno Bugiganga. de bugiganga na Times Square, melhor Aham. atendimento da cidade, melhor aten menino, Olha só. quem é o vendedor? Menino, super geração Z, obviamente é nerd, o moleque é nerd, e a menina é nerd, que tinha menino e menina, só que, cara, você pergunta pra ele: "Vem cá, o que que é isso aqui?", o cara te explica, sabe como? O cara demonstra, ele vai ele te leva onde tem o ponto de exibição, porque todo produto tem um ponto de exibição, e demonstra para você. E são É como se fosse uma galeria, mas não é de arte, é de produto, de ficção científica, entendeu? Produtos de Olha ficção só. científica, é. E eles trocam produto de X em X meses para não ficar mesmice e tal. Muito bacana essa loja. O melhor dela Edmur, é que para mim, como ela é hã, nova, fresquinha, as pessoas são muito motivadas e dando o maior gás lá. olha só, você tem uma característica que eu já tinha notado, que você é um ótimo frasista, né, porque você acabou de soltar que commodity é para quem é acomodado, e eu peguei lá no seu vídeo que você fez Poison and Ref com a central do varejo, algumas das frases que chamaram a atenção. Eu vou falar algumas aqui para de repente você fazer alguns comentários. Por exemplo: "O ser humano é sujo, falível e imperfeito". Você lembra que momento que você falou isso? Sei lá. Deve ser num Tá dia que eu não vendo? tomei banho em Nova York, Você né, porque não é possível. não, você falou isso para contrastar com a busca excessiva por lojas perfeitas como Sim, museus, que sim. defende a conexão real que acontece com a imperfeição no calor humano, algo que a IA não consegue replicar. Tá E vendo? tá Você cria sendo suas frases, você é. tinha que ter aliás, Não, você tem uma característica com meu pai, só que meu pai só faz frases chulas e escatológicas sobre gestão, entendeu? Meu pai tem essas frases, assim, sobre gestão que ele faz e normalmente são sujas e escatológicas. A sua é mais ou menos. eu também tenho, mas minha Hã, mulher, ela me proíbe de hã. falar, entendeu? Eu até penso nela. Pois é. Mas Hã. só pra tocar nesse assunto que você tá falando, Gary Aham. Vaynerchuk, que é um cara maluco aí de marketing digital, ele fez palestra lá. Se você for a ao pra mim foi o segundo personagem que participou, só que é impressionante que os varejistas não conhecem o cara, e quem está na marca digital, ele é muito famoso, né, ele é um louco varrido,
que quando ele dá uma Uhum, palestra ou faz um vídeo, ele enlouquece, assim, e estava calmo, entendeu. Aí ele falou do quanto que a IA tá deixando todo mundo enojado com a padronização, com a estandardização, com a coisa não uhum, natural, tá. E aí você pega o Neil Patel, que é outro especialista em marketing digital, os 2 fazem questão de falar da naturalidade, você entendeu? E o sujo, né, falível e sei lá o que eu escrevi, tem a ver com isso, né. Se você faz eles mostraram lá os vídeos mais que tem mais, adesão, aderência, tá certo? São os, mortais. Tá certo? São os mortais, aquele que você vê claramente que o cara estava sem luz, que o cara estava que ele fez, porque ele teve que fazer, entendeu? São os que mais geram, a adesão, cara, são os que mais geram engajamento, entendeu? Então, é muito importante não abusar da inteligência artificial. Primeiro que a pessoa não acredita mais, né. Eu fiz uma foto minha correndo no Central Park e mandei para os meus filhos, e eles né, mandaram uma risada, porque, porra, claro que eu não estava correndo no Central Park, né. hã. É muito Ó, feio. eu vou fazer um apanhado geral de frases aqui, aí você Boa, boa, escolhe boa. Tá bom. uma para um adicional para você Eu te colocar. enrolei para não passar vergonha, mas vamos lá, vai. Não, não vai me enrolar não. É o seguinte, ninguém se confessa para um chatbot, a IA não é a estrela em infraestrutura, transformar o vendedor em um super-herói. Essa não vale porque eu vou escolher e depois a gente vai falar sobre ela, tá? Então transformar o vendedor em super-herói a gente vai falar depois, você escolhe outra. A loja física não é mais um canal de transação, é um templo de conexão, a gente já falou sobre essa. Menos prateleira e mais fogueira, essa é interessante, né? O varejo de qualidade é o varejo que cura a solidão e a tecnologia nivela o jogo, a alma ganha a partida. Olha só essa daqui, hein? E aí, quer falar de alguma? Eu quero essa última aí, tá. Então, Vamos lá. eu tenho dito há bastante tempo que a transformação digital, ela não te dá diferenciação, ela só te tira da falta de recurso, tá certo? Da falta de infraestrutura. A IA é igualzinha, tá certo? Não é a implantação da IA que te faz diferente, é o uso diferente da IA que vai te fazer diferente, tá certo? Então, Uhum. tinha lá um cara que vale a pena falar dele, Ninja, não vou lembrar, mas é Ninja alguma coisa, tá? É uma loja de eletroeletrônico. Qual eletroeletrônico? Ele descobriu que o aspirador de pó da casa dele se enroscava, porque a filha dele tinha fio de cabelo grande, e aquilo dava nó no aspirador de pó. Ele lançou um aspirador de pó para pessoas que têm cabelo grande, que não enrola. Como assim, cara? Olha, É. Então imagina uma Polishop, ao extremo, entendeu? Uma Polishop tende a ter produtos diferenciados, mas o cara fez produtos que resolvem problemas que ele percebe que as pessoas confessaram para ele, né. Então, por exemplo, tô usando analogia, mas assim, sabe, o osso do rib do Outback, tá certo? Ele descobre isso e ele bota lá, ele vai fazer um para o cachorro poder comer o osso, ele vai fazer um moedor de osso para dar osso moído para o cachorro, tá? entendi. Ele faria isso, tá? E ele contou essas histórias aí, sabe quantos por cento ele é de eletrônico nos Estados Unidos? Contra a Hum, Arno, contra não sei quem, contra a Philips, contra não sei quem, me uhum. ideia, 25%. Isso Olha, mostra o quanto que produto diferenciado, né, o quanto que produto diferenciado faz com que as pessoas realmente elejam a marca para comprar, né, e mostra que sem preguiça você sai do commodity. agora você falou sobre tecnologia, e Sim. uso de tecnologia e falou que a NRF ela, foi mais pragmática e a IA foi mais usado inclusive sobre estudos de caso. É o que a gente não falou aqui, que talvez as pessoas que nos escutem estejam, curiosas, é se foi falado de fato algum caso muito específico, né, um case aqui de quem usou a IA para logística ou para chatbot, teve isso ou ainda ficou deixou a desejar? Não, teve muitos casos que foram contados, tá, eu não
particularmente, esse caso, desenvolvimento de produto da Tapestry, né, que é uma marca de moda, ela Uhum. demonstrou de A a Z como é que ela saiu de um produto que ela já tem, tá certo? Ela não foi uma criação absoluta assim, mas ela saiu de um produto que ela já tem e fez uma extensão desse produto, né, ou várias extensões desse produto, baseado no que os clientes poderiam comprar e ela manteve o design do produto, porque ele era muito famoso, né, na marca. E ela criou alternativas de produto que fizeram meio que o produto virar colecionável, entendeu? Ela trabalhou nisso aí. E ela contou a história assim, foi mostrando lá, um a um, né, quais eram os pontos que ela trabalhou para fazer isso aí. Então, e teve outro que foi de marca própria, né, teve CVS, Louis Vuitton e mais uma marca, contando história de produzir marca própria, de adaptar a embalagem de marca própria ao que o cliente queria, e como a IA foi mais prática, ajudou a criar as alternativas de embalagem para que o cliente fizesse um teste AB, né, para ver qual que funcionou mais, mas teve muitas e teve muito caso contado, né, de coisas que foram feitas. Eu vou fazer uma pergunta difícil para você aqui. Se a gente tivesse que falar dos estudos de caso de IA, o o fale como preferir, você acha que as marcas, as empresas estão mais apostando no no frente de loja, ou seja, venda, relacionamento, chatbots para, né, se falar com o cliente, ou no back office, para olhar estoque, Back-office ainda, olhar é back office? back-office ainda. Sabe por quê? Hum, É um problema crônico dos Estados Unidos, o back-office, embora a gente ache que os Estados Unidos são mais modernos do que nós, há 3 anos atrás teve uma estatística lá que dizia que 50% dos varejos americanos não têm o estoque na mão, certo. tá? 50% dos varejos americanos não têm estoque na mão. CRM, eu diria que 90% não tem, certo? Porque a gente acha que o problema é do Brasil, mas não é. Eles reclamam lá que a falta de dados ainda Sim, é o maior problema da IA, né, sim. porque a IA não funciona sem dados, né, ela tem que ter os dados. Ainda mais dados com qualidade, que senão ela alucina mais do que Não, já nem alucina por fala, natureza, né. né. É. Exatamente, ela pode trabalhar o big data do mundo e extrapolar coisa, mas não é a tua realidade, entendeu. Então, enquanto os caras não tiverem um ERP absolutamente confiável, né, que gere insights bacanas e tal, não vai rolar. E eu vou dizer que eles estão ainda tentando resolver o problema do back office. Tentando resolver o problema do back office. Eu acho que na verdade isso é uma resposta um tanto, eh, não vou dizer surpreendente, mas é interessante, porque o que a gente mais vê sendo anunciado ou propagado são, soluções de chatbot para fazer relacionamento com o cliente. Quando na Sim, verdade justamente por ser back office, por ser retaguarda, ninguém enxerga o que está acontecendo, né, ninguém, que eu digo, o público de fora, não é, mas perfeito. todo o movimento está sendo feito para isso. E outra, eu vou falar uma aqui só para matar um assunto que a gente discutiu o ano inteiro, Aham, é pessoal ou bot? Gente ou bot? Então, ainda a gente já conversou sobre isso e já deu essa resposta para nossos ouvintes, tá? É bot no padrão, gente fora do padrão, tá certo? Cada vez mais o padrão, né, quando você faz um padrão bacana, autosserviço, fácil de acessar, o cliente adora, mas a hora que chegou no fora do padrão, aquilo que não está em conformidade com a vontade dele, você tem que ter um clique, quero falar com alguém, e esse cara não é mais o agente antigo de call center, tá certo? Ele não é mais o cara básico que sabia mais ou menos das coisas, ele tem que ser um cara especialista e principalmente com autonomia para resolver o problema do cliente. Tá, saber as coisas é ótimo, mas ele tem que ter, como esse cara da Amazon fez comigo, cara, o cara tem autonomia para zerar a compra do produto que teoricamente estava fora da política da ele falou para mim: "Isso não é a política da Amazon". Eu escrevi para ele assim: "Mas não é a Amazon isso aí, cara". E ele mandou você não deve ter falado com ninguém, porque foi a resposta mais rápida que ele deu: "Você quer que eu devolva no
cartão que você fez ou em outro meio? Agora, o que eu queria falar com você, Edmur, é sobre o que você fala muito sobre os heróis da ponta. E você usa muito essa analogia, essa figura de linguagem do super-herói, do herói. Que o vendedor, né, é a frase que você, fala, né, basicamente é que o transformar o vendedor em super-herói, que é o herói da ponta. E eu fiquei pensando, Contato mas com o cliente, né, qualquer um que tenha contato com o contato com o cliente cliente é o cara. é, e que na verdade você precisa empoderar o vendedor, né, com a tecnologia, que foi o que a gente falou aqui. Mas eu fiquei pensando também na analogia dos super-heróis. E aí é o seguinte, eu fui fazer uma pesquisa, né, sobre como é que começou essa história de a gente da nossa sociedade ficar contando histórias sobre super-heróis. E aí surgiu lá a ideia de, desde lá da mitologia grega, a gente falar sobre, né, os sobre-humanos, que nasciam com um poder especial e, enfim, desde Hércules e talvez Sansão também, que tinha lá os cabelos como o retrato retrato não, o símbolo do poder. Mas, mais recentemente, né, na sociedade moderna, aí eu até vi lá que se divide em 3 eras, né, era de ouro, era de prata e a mais recente. A era de ouro, né, você tinha o poder era algo intrínseco, igual o Superman nascia, ele nasce com superpoder, não é, ele tá lá, ele já no mundo dele era normal, aqui ele era um alienígena que tinha superpoderes e tinha lá a Kryptonita que era o grande problema dele. Depois, é papo meio maluco, né, parece, né, mas eu vou chegar lá, calma, fiquem comigo. Não é um podcast geek. Mas é o seguinte, depois a gente vem uma era que tá associada a super-heróis que foram resultado de acidentes radioativos, né, até porque era a época também quando foram Aranha, criados de aranha. bomba atômica, então Homem-Aranha, Hulk, Quarteto Fantástico. Aconteceu um acidente e eles ganharam superpoderes. Poderia ser algo que eles foram escolhidos, né, por sofrer nesse acidente e resolveram fazer isso. E depois vem a era da vontade da tecnologia. São os multimilionários que desenvolvem superpoderes, né? Que desenvolvem lá, por exemplo, o Batman e o Homem de Ferro. Né? Então eles têm lá o ápice do capitalismo, tem lá a inteligência humana, o poder, e eles usam todo esse dinheiro, todos esses recursos para fazer isso. Depois, ainda por último, ainda vem a mutação, uma evolução natural, os X-Men, né? Que são eles nascem já mutantes e tal, então isso acaba acontecendo. Mas se a gente fosse tentar enquadrar o super-herói da ponta, com superpoderes, eu fiquei pensando, qual será o cenário que se enquadraria? Eu acho que o cenário seria mais voltado para esse que recebe, talvez que desenvolve junto com a tecnologia, né, como o Batman, o Homem de Ferro, com a diferença que o Batman e o Homem de Ferro são multimilionários, bilionários, né, a gente está tentando empoderar pessoas ali, né, num exército ali, digamos assim, para você ter lá o cinto do Batman, você ter a armadura do Homem de Ferro, e aí discutir quais são, que o cinto do Batman tem, né, o que o vendedor, o herói da ponta, ele precisa ter para ser essa pessoa que vai salvar as nossas vidas no nosso dia a dia, entendeu? Então, basicamente, Cara, o que talvez que você seja andou tomando ou cheirando? cheirando nada. Não, na verdade Você foi eu muito tô me fundo, hein. soltando mais, eu tô me soltando Não, mais eu aqui de adorei, adorei. essa reflexão, porque no final das contas é isso, talvez o vendedor da Eu loja, vou eu vou ele precise de um não, de uma capa, ele então precise de um deixa eu aham, conectar vai o lá. que eu acho com o que você falou aí. O intrínseco tem que vir com o cara. Então lembra que a Sim, gente falou? O cara gostar tem de que ser gente. gostável, ele tem que ser gostável, ele tem que gostar de gente mesmo com problema, ele tem que adorar o produto, tá certo? Uma das coisas importantes pra caramba para o cara vender o produto e falar sobre o produto, ele gostar do produto, tá certo? A partir de que ele tem essas coisas, você pode empoderar o cara. Aí você pode e deve, né, empoderar o cara. Eu gostei muito dessa analogia aí, porque o empoderar o cara, primeiro, tem um artigo do Lee Peterson, que não foi para o NRF esse ano, e é o papa da NRF, todo ano ele vai lá.
E ele falou de empresas americanas que pagam mais para os seus funcionários, tá, varejistas, em comparação com outras, tá. Eu acho que a gente falou no último módulo, que o varejo americano médio paga $16 a hora, enquanto que as outras marcas, que não são de varejo, pagam 32, ou seja, é o dobro, tá certo? Então por que que o cara quer trabalhar no varejo? Então, ele falou Apple, ele falou Trader Joe's e falou Costco, que pagam mais para os caras. Elas pagam mais para os caras. E não é comissão, tá certo? É salário. Conclusão, o resultado desses caras é muito melhor. E ele fala da Ace Hardware, que é uma loja de venda de ferramenta, essas coisas assim, que ele não paga mais, só que ele tem uma estrutura maravilhosa de capacitação, onde o cara aprende muito, muito, muito mais do que a média do mercado, e uma cultura de autonomia. Tá certo? Olha essa loucura, tá? Então, o empoderamento tá em você acoplar aquilo que o cara já tem, uma sabedoria a respeito de produto enorme, tá certo? O cara aprende coisas, o fornecedor fornece dados e ele aprende coisas numa velocidade. O número era 1 milhão de horas de treinamento, eles falam um número enorme. Mas o mais importante é o poder que esse cara tem de tomar decisão na ponta, tá certo? Isso é uma. Eu falo que autonomia é uma droga. Tá certo? Quando você dá autonomia para alguém, aquilo dá, eh, eu diria, dá dopamina, dá todos os hormônios de motivação vêm quando você tem autonomia. Não dá para dar autonomia para qualquer cara, tá Não. certo? Você tem que ter um cara que você já tenha convivido com ele e saiba que ele é autodisciplinado, tá? Então, o nosso super-herói é um cara que é gostável, que gosta de gente e que tem a autodisciplina como coisas importantes. E tem uma cabeça aberta para aprender o técnico, a parte técnica, enorme. Quando a marca investe nisso aí, e quando a marca recompensa esse cara que já sabe muito e se porta muito bem com autonomia, aí dá essa, deve ser essa que você tomou hoje, a droga da serotonina, tudo, 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 que faz com que o cara vibre numa outra frequência. Eu vivenciei isso aí na minha vida, no lugar que eu tive mais poder para implementar isso aí, que foi na Mesbla, que eu era diretor de loja, e eu conseguia dar autonomia para os caras num nível impressionante. A autonomia, sabe de quê? De resolver o problema que eles apontavam. Quando o cara aponta problema, né, e a gente vai falar sobre isso a vida inteira, né, o cara que está do lado do cliente, que tem estatísticas sobre o cliente, que tem a informação que o cliente te dá sobre a marca e sobre o concorrente, automaticamente, porque aquilo vem automaticamente, não custa nada, a hora que você ouve esse cara e pratica as coisas boas que ele fala, você está mudando o nível de esforço que ele vai fazer. O cara faz muito mais esforço, ele se doa muito mais, e aí você sai do nível de engajamento para voluntariado, tá? E aí eu vi o cara voluntariando, vira superpoder mesmo. Então seria o papel de um gestor de varejo, né, montar uma Liga da Justiça, uns Vingadores dos heróis da ponta? Porque talvez a gente está brincando aqui, mas no final das contas é isso, você precisa de super-heróis da ponta, nenhum mediano, né, porque imagina, se você tem lá os Vingadores, tem um cara que fala pra esse cara: "Eu sempre tenho que salvar É um ele, pereba, exatamente. eu Não, não, sempre tem que tenho que voltar para pegar pô, o cara esse". que ele tá correndo. Exatamente isso, cara. Imagina, Eu porque vou no final das contas é olha aquela olha coisa dos onde vinte você por cento, tocou. né, quantos por cento é bom? É isso, Imagina se a cara, olha Liga da olha que Justiça, coisa. os Vingadores, tivesse assim, alguém chegasse assim: "Quantos caras são bons?". "Não, olha só, pega esses 5 aí, só o Homem de Ferro é bom, esse Hulk aí é mais ou menos, a Viúva Negra, não, o Hulk, né, o Homem de Ferro vale a pena". Imagina, não, são todos excelentes, né, e juntos eles são fantásticos, né, então, mesma coisa com o Quarteto Fantástico. Bota o Quarteto Fantástico. Não, olha, tem um ali, 2 que realmente são bons, mas os outros ali, putz, cada um tem a sua personalidade, cada um tem seu poder, cada um que no final das contas essa que é a brincadeira, né, cada um acaba dentro da sua própria, individualidade inclusive, fazendo algo especial, né. Tem lá as suas Cara, você peculiaridades, então é uma enriqueceu figura minhas de palestras linguagem. pra cacete.
Você enriqueceu minhas palestras pra cacete. Não, Enriqueceu minhas calma que palestras. em off a gente vai conversar mais, fica tranquila. Eh, Não quer contar pro por pessoal? Não não, quer é contar porque é pro pessoal? Ah, surpresa, tá. não é mas é Tá igual bom. a narrativa dos super-heróis, a gente tem que deixar o gancho para os próximos episódios, e tem muita coisa ainda pra desenvolver, tem muita coisa pra salvar a vida de todo mundo, né, porque a gente tem que falar dos vilões ainda, né, os vilões a gente vai chegar lá. E eu não vou revelar os vilões agora. Mas é o seguinte, então a NRF, em resumo, foi um evento bacana, né, nota 8 como você colocou, e eu acho que serve tem lá, tirando o desconto, que é um palco para todo mundo aparecer, quem quer aparecer e tal, mas de fato foi ali um ambiente que trouxe reflexões pertinentes e principalmente para quem quer medir a temperatura do que está acontecendo no varejo americano, no varejo global, e isso foi super interessante, certo? Princi cara Principalmente para o cara que não é antenado, que não fica procurando as coisas na internet, porque hoje em dia, Ah, né, sim. tá tudo muito disponível, tá certo? E aquela brincadeira minha de sair daqui com pós-NRF feito, né, eu não mudei nada, até porque eu tinha Você vai pesquisado. fazer o pós-NRF, aliás? Vai ter algum evento pós-NRF seu? Vai, vai. Eu não sei A aonde, gente mas vai. vai meio xoxo, Ju, Não, vamos não, não, lá, espera aí. eu tenho um compromisso com o pessoal com quem eu vou, certo? De acompanhar os NRFs deles, tá? Tá. Então, eu faço um Não, mas pedaço eu do digo o NRF. seguinte, você já tem um compromisso com alguns pós-NRF, claro, porque aí você faz uma Sim, coisa mais individualizada, tal, não sei o quê. Mas você chegou a fazer alguns eventos abertos, como alguns inclusive têm feito. tá. Esses eventos abertos não devem acontecer, é isso que eu tô te falando. Não, eu tenho vontade de eternamente fazer evento aberto e tudo depende de como é que estão as coisas de parceria, né. Eu estou conversando com um cara da TOTVS, o Eloy, que é um cara maravilhoso que trabalha na TOTVS com o varejo, para falar para isso, para tentar conectar a TOTVS com essa história de gente. Ele fala muito de gente, tá. Tem Uhum. um evento em Colômbia, na Universidade de Colômbia, no último dia do nosso grupo, e ele falou, sabe, o cara da TOTVS vai lá, sabe do que ele falou? De gente. Aí eu contei para ele assim: "Cara, tô sabe, tem um projeto aí, a gente tá para se falar", e eu marquei com ele agora de conversar com ele sobre esse assunto. Eu com certeza devo participar do NRF da TOTVS, e eu faço online. Eu tenho feito os últimos anos online, né, sem menor, eh, agonia de ficar ganhando dinheiro com essa história, porque para mim não é o que interessa, o que Sim, interessa para mim é passar os conceitos para os caras, e eu estou vendendo em company, né, se a pessoa quiser que eu implemente o NRF na empresa dela, eu estou vendendo em company que em 2 dias de imersão, a gente consegue falar de implementação de tudo isso que a gente conversou aqui. exatamente. Então a história é a seguinte, o podcast, ele não deixa de ser uma breve degustação de uma forma descontraída, divertida que a gente faz, de tudo que o Edmur, apresenta e tem muita coisa, né, e não dá pra gente também consolidar tudo em uma hora e meia, de conteúdo. Então, eu recomendo, se eu fosse varejista, eu chamava o Edmur e falava: "Edmur, eu vou espremer você até a última gota, de suor para eu minerar seu cérebro aí de 30 anos de NRF, para você apontar algumas, tendências e aplicadas ao meu caso aqui, porque tem muito valor", né. Eu faria isso. E tem assim, vai deixar você se livrar dos ruídos do caminho que aparecem e indicar uma direção correta, porque, assim, e é uma aula, é divertido, é bacana, eu já vi várias palestras, então fica aqui meu depoimento, né, obviamente, porque isso faz toda a diferença. E aí, de qualquer forma, né, Edmur, a gente vai continuar conversando sobre varejo aqui, porque antigamente a NRF ela existia porque era o único lugar que as pessoas tinham para se encontrar anualmente para conversar de varejo. Hoje em dia, como você falou, tá todo mundo antenado, tal, rede social, e a gente tenta digerir aqui tudo que aparece, discutir, tirar o que é besteira do que não é besteira, falar, e obviamente sempre com muita ironia, porque hoje a gente caprichou, né, Edmur? Hoje a gente
Estava com o veneno aqui, ó, escorrendo, Isso. não tinha Mas mais mas mas se eu posso te dizer, para os nossos caras que estão assistindo a gente, né, para esse pessoal que está assistindo a gente, é muito carinho no que a gente faz e uma isso, tentativa, quer dizer, tô aqui, vocês pegaram tudo que eu estou pensando aqui fresquinho, né, é, completamente, pão quente, entendeu, porque eu talvez eu não tenha nem tido tempo de digerir muito a respeito de tudo que a gente viu lá, porque é muita coisa, mas a versão de hoje foi essa que eu passei para vocês. O Vitor me provoca para desvendar os mistérios o mais rapidamente possível e é o que a gente quer fazer, dar para vocês a primeira versão de tudo que a gente pensa. exatamente. E eu, como disse, eu reforço o convite. Vale a pena, se você quer conversar sobre NRF de uma forma estruturada, de uma forma individualizada, dentro da realidade da empresa. Olha, eu já vi, eu sou testemunha. Eu, se eu fosse varejista, eu não perderia a oportunidade, porque é mais do que uma aula, é quase mais do que uma consultoria. Olha, eu vou te falar, eu sou testemunha e não à toa tenho o privilégio aqui de ficar cutucando o Edmur, tentando extrair algumas coisas de tantas coisas que ele faz, então a mensagem é muito E boa. fica inventando frase que eu falei, né, porque eu não devo ter falado nenhuma frase desse. Deve ter sido alucinação da IA, porque eu usei em parte a Exatamente. IA para deve ter É sido, verdade, é verdade, é deve verdade. ter sido. Depois eu vou escutar para tirar a dúvida em geral. Fechamos por hoje, Edmur? Muito obrigado, viu. Eu estava com saudade de você e das Também. nossas conversas, e tomara que o pessoal tenha proveito disso aí. Abraços, até semana que vem.